Olá, amados, graça e paz. Mais uma reflexão do nosso encontro de oração. E eu quero lembrar que na semana passada nós falamos que Deus é soberano, Deus é amoroso. E porque Ele é soberano, mas Ele também é amoroso, nós podemos confiantemente submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, sabendo que a vontade dele é melhor. E também nós nos propomos hoje a pensar acerca do que Deus deseja para os seus filhos. Deus deseja para os seus filhos que eles cheguem à maturidade espiritual. É por isso que na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 13, a Bíblia diz que ele concedeu dons aos crentes, e esses dons vai nos acompanhar, aqui diz aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que nos chama a atenção aqui, deve nos chamar a atenção, é a força dessa expressão, perfeita varonilidade. E isso revela o pressuposto que deve existir na minha vida e na sua vida. Espera-se que eu e você, que somos crentes em Cristo, estejamos num processo de crescimento na fé. Mas será que é isso que tem acontecido? Ou será que nós não passamos de um grande contingente de crianças na fé, de bebês trintões, quarentões, cinquentões, sessentões, fofinhos? Por isso, a carta aos Hebreus, no capítulo 5, versos 11 a 14, também nos alerta. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Alguém disse que esse texto está fazendo a descrição de um tipo de crente mamadeira, um crente que ainda precisa de papinha, que ainda precisa de comidas de criança. Mas também a Bíblia faz a descrição de um outro tipo de crente, o crente carnal. E Paulo diz assim: porque vocês são carnais, é por isso que vocês têm muitos ciúmes e contendas. E isso revela que vocês ainda estão no estágio do homem natural. Mas nós somos exortados a deixar a nossa infância espiritual. Paulo diz que quando ele era menino, ele pensava com as coisas de menino, fazia as coisas de menino, mas quando ele chegou a ser homem, ele deixou as coisas de menino. Então aí nós estamos encaminhando para o propósito de Deus para as nossas vidas, para o propósito de Deus para a vida do crente. E o propósito é que ele possa testemunhar, como o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, e dizer: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O fato de que Cristo vive em nós significa dizer que ele tem o controle de tudo. E não somente ele quer ser o nosso Salvador, mas ele também quer ser o nosso Senhor. E nesse sentido, é necessário que tomemos uma decisão. É necessário que tomemos a decisão de deixar de ser agir como crianças espirituais, abandonando as coisas de criança. Ou seja, nós não podemos nos contentar em sermos crentes fogo de palha, cristãos domingueiros ou um tipo de cristão montanha-russa, de altos e baixos, mas é justamente por isso que devemos ter uma atitude consciente e de gratidão que vai revelar a postura daquele que tem fé. E poder dizer como Paulo disse em Efésios 2:6, que nós, pela fé, já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo.
Ou seja, ser um crente maduro é estar no processo do desenvolvimento, como eu disse lá no início, do pleno conhecimento do Filho de Deus e em busca da perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. Efésios 4:13. Aliás, Jesus disse que a vontade dele para todos nós é que nós possamos ter vida e vida em abundância. É o que está registrado em João 10:10. Por isso, amados, a vida abundante que Jesus nos prometeu e desejou para nós inclui também a maturidade espiritual. Ser maduro não é apenas alcançar o desejável autocontrole, mas é também descansar no controle do alto. E é por isso que eu quero terminar com uma palavra de São Basílio. Ele sugere que sejamos como o mar e como a noite. Ele diz o seguinte, abre aspas, o mar respeita os limites que lhe foram assinalados. A noite conserva sempre as mesmas regras. O homem ávido não conhece nem tempo nem medida. Incapaz de controlar-se, parece com fogo, que pega em tudo e devora tudo. Por isso, amados, para não termos esses tipos de imaturidade, precisamos buscar no Senhor e desejar chegar à perfeita varonilidade. Amém? Eu quero orar com você e por mim nesse momento. Pai querido, eu quero pedir perdão para o Senhor por todos os momentos que fomos imaturos espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a chegar a essa perfeita varonilidade. Nós queremos agradar o teu coração e não queremos ficar construir ou ficar num grande contingente de crianças espirituais. Ajuda-nos com o teu Espírito Santo, nós te pedimos. Em seu nome. Amém. Que bom, queridos, que nós possamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que exercemos ou que não buscamos a maturidade do Filho de Deus e que não sejamos como crianças, pessoas que nasceram, mas não cresceram. O Espírito Santo pode nos moldar segundo o caráter de Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um fim de noite agradável com sua família e que todos nós possamos reafirmar que o Senhor é soberano sobre nossas vidas e que o desejo dele é sempre melhor para nós e busquemos a maturidade. Amém? Grande abraço, na graça do Senhor Jesus.